Os filhos de Israel estavam em uma encruzilhada. Seu amado líder, Moisés, havia partido. Agora, eles estavam prontos para entrar na terra prometida, uma terra onde mana leite e mel. Mas quem os guiaria? Deus tinha um plano. Ele escolheu Josué, um homem de coragem, força e fé inabalável, para suceder Moisés. Josué tinha sido o braço direito de Moisés, um servo fiel que havia se provado repetidas vezes. Ele tinha testemunhado o poder de Deus em primeira mão, desde a divisão do Mar Vermelho até o maná que caía do céu. Deus viu em Josué um coração que ansiava por justiça, um espírito que não recuava diante de um desafio. A promessa de Deus a Josué foi clara: seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você for. Com essas palavras, Josué deu um passo à frente, pronto para liderar o povo de Deus ao seu destino. O Rio Jordão, em época de cheia, estava entre os israelitas e a terra prometida. Era uma barreira formidável, uma torrente furiosa de água que parecia intransponível. O medo poderia tê-los paralisado, mas Josué, lembrando-se da promessa de Deus, encorajou o povo. Ele os instruiu a se prepararem, a se consagrarem ao Senhor. Então, os sacerdotes, carregando a Arca da Aliança, entraram nas águas caudalosas do Jordão. No momento em que seus pés tocaram a borda da água, o rio parou de correr. O leito do rio estava seco diante deles, um caminho para a terra prometida. Os israelitas, liderados por Josué, atravessaram o Jordão a pé enxuto, seus corações cheios de admiração e gratidão. O milagre no Rio Jordão foi um lembrete poderoso de que Deus luta por seu povo, abrindo caminho onde parece não haver. Jericó, uma cidade fortemente fortificada, representava um obstáculo formidável em seu caminho. Seus altos muros pareciam impenetráveis, um símbolo de resistência, um desafio à fé dos israelitas. Mas Josué se lembrou da promessa de Deus: entreguei Jericó nas suas mãos, junto com seu rei e seus guerreiros. A estratégia de Deus era incomum, até mesmo desconcertante. Ele instruiu os israelitas a marcharem ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias, com os sacerdotes carregando a Arca da Aliança e tocando trombetas. No 7º dia, eles deveriam circundar a cidade 7 vezes, e ao som da trombeta, o povo deveria gritar com toda a sua força. Obedientemente, os israelitas seguiram as instruções de Deus. No 7º dia, enquanto circundavam Jericó pela 7ª vez, os sacerdotes tocaram as trombetas, e o povo explodiu em um grito ensurdecedor. Naquele instante, os muros de Jericó desabaram, e os israelitas avançaram, conquistando a vitória em nome do Senhor. Com Jericó conquistada, os israelitas, sob a liderança de Josué, continuaram sua conquista da terra prometida. Eles enfrentaram muitas batalhas, mas Deus estava com eles, concedendo-lhes vitória após vitória. Finalmente, chegou a hora de dividir a terra entre as 12 tribos de Israel, uma tarefa que exigia sabedoria, justiça e sensibilidade. Josué, guiado por Deus, supervisionou a divisão da terra, garantindo que cada tribo recebesse sua herança. A terra não foi dividida igualmente, mas de acordo com o tamanho e as necessidades de cada tribo. Algumas tribos receberam terras férteis, ideais para a agricultura, enquanto outras receberam terras mais adequadas para o pastoreio de gado. Apesar das diferenças, cada tribo recebeu uma porção da terra prometida, um lugar para chamar de seu. Essa divisão da terra foi mais do que apenas uma alocação geográfica. Foi o cumprimento da promessa de Deus a Abraão. Depois de anos liderando os israelitas, Josué os reuniu pela última vez. Ele estava velho e sabia que seu tempo na terra estava chegando ao fim. Ele se colocou diante deles, não como um poderoso conquistador, mas como um humilde servo de Deus, e entregou uma mensagem poderosa, um chamado para escolher a quem eles serviriam. Ele os lembrou da fidelidade de Deus, seus feitos poderosos, e as inúmeras maneiras pelas quais ele os havia libertado. Então, Josué fez uma declaração profunda:
Temamos o Senhor e o sirvamos com fidelidade. Livrem-se dos deuses que os seus antepassados adoravam além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, 14 e 15. As palavras de Josué não foram uma ordem, mas um convite, um apelo para que seu povo experimentasse a mesma alegria e realização que ele havia encontrado em servir a Deus. A vida de Josué foi um testemunho do poder da liderança corajosa, enraizada em uma fé inabalável em Deus. Ele não se esquivou de desafios, nem liderou com espírito de medo. Ele enfrentou gigantes e cidades fortificadas, liderando os israelitas com uma confiança que só poderia vir de Deus. A força de Josué vinha de seu relacionamento íntimo com Deus, buscando sua orientação a cada passo. Ele entendia que a verdadeira liderança não significava ter poder, mas se render a uma autoridade superior. Sua obediência aos mandamentos de Deus, mesmo quando pareciam não convencionais ou difíceis, foi a marca registrada de sua liderança. A coragem de Josué não se limitava ao campo de batalha. Ele também demonstrou notável firmeza ao desafiar os israelitas a permanecerem fiéis a Deus. Josué deixou um legado que continua a inspirar. Ele não era perfeito, mas era um homem segundo o coração de Deus. Um homem que buscava seguir a vontade de Deus acima de tudo. Ele nos mostrou que a verdadeira liderança está enraizada na obediência a Deus. A vida de Josué nos lembra que Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de sua origem ou fraquezas percebidas, para realizar coisas extraordinárias. Sua história é um testemunho da verdade de que Deus equipa aqueles que Ele chama. Ele não nos pede para confiarmos em nossa própria força, mas para recorrermos ao seu poder ilimitado. A vida de Josué não se resumia a liderar os israelitas até a terra prometida. Tratava-se de nos mostrar como viver uma vida de fé, coragem e obediência. Sua história é uma inspiração, um lembrete de que Deus é fiel às suas promessas e está conosco a cada passo do caminho. A vida de Josué nos oferece lições valiosas para os dias de hoje. Primeiro, ela nos ensina a importância da coragem. A vida é repleta de desafios, gigantes a serem enfrentados e batalhas a serem travadas. Como Josué, precisamos de coragem para dar um passo de fé, para confiar em Deus mesmo quando as coisas parecem impossíveis. Segundo, a vida de Josué destaca a importância da obediência. Obediência não significa adesão cega às regras. Trata-se de alinhar nossos corações com o de Deus, rendendo nossa vontade à sua. Quando obedecemos a Deus, nos abrimos para suas bênçãos, sua orientação e seu poder. Por fim, a vida de Josué ressalta o poder da fé. A história de Josué é um lembrete atemporal de que Deus escolhe pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Ele não chama os equipados, ele equipa os chamados. Como Josué, todos nós somos chamados para sermos líderes em nossas próprias esferas de influência, seja em nossas famílias, locais de trabalho ou comunidades. Somos chamados para liderar com coragem, convicção e fé inabalável em Deus. Ao enfrentarmos os desafios e oportunidades que temos pela frente, lembremos-nos do exemplo de Josué, um homem que ousou confiar em Deus, obedecer a seus mandamentos e liderar com coragem e convicção. Que sua vida nos inspire a vivermos nossas próprias vidas de tal forma que quando estivermos diante de Deus, possamos dizer, como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que sua história acenda em nós uma paixão por sermos usados por Deus para fazer a diferença no mundo para a sua glória. E nunca nos esqueçamos da promessa que sustentou Josué: seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você for. Josué 1:9.